Tem gente que não sabe, mas fala como se soubesse tudo. E tem gente que sabe muito, mas fala como se não tivesse certeza de nada. Já percebeu? Você está em uma conversa, uma reunião ou mesmo numa discussão informal e de repente uma pessoa começa a falar com tanta confiança, tanta segurança, tanto domínio do tom de voz, que parece impossível que ela esteja errada. Ela preenche o ambiente com certezas, se impõe, contradiz todo mundo. Afirma com convicção aquilo que, na prática, não faz o menor sentido. Mas o mais assustador é que funciona. As pessoas acreditam, concordam, recuam. Porque confundem segurança com inteligência, confundem volume com profundidade, confundem performance com domínio real. E é aí que mora o colapso silencioso da sociedade. Quanto menos uma pessoa sabe, mais ela acredita que sabe. Quanto mais vazia, mais barulho ela faz. E o oposto também é verdadeiro. Quanto mais uma pessoa sabe, mais ela percebe o tamanho da própria ignorância. E por isso hesita, escuta, questiona. Mas o mundo, superficial como é, raramente valoriza essa hesitação. Interpreta como fraqueza. E assim, numa ironia trágica, os mais ignorantes dominam as conversas, enquanto os mais conscientes são calados pelo próprio bom senso. Maquiavel observava isso com frieza. Ele sabia que as aparências valem mais do que a substância, que o mundo não é governado pelos melhores, mas pelos mais hábeis em parecer o que os outros querem ver. E é por isso que tantas figuras medíocres conquistam poder, porque falam com firmeza, mesmo quando não sabem o que dizem. Porque vestem o figurino da inteligência, ainda que por dentro só exista eco. Porque descobriram que, no jogo social, quem demonstra dúvida perde espaço. E como poucos têm coragem de sustentar o incômodo de parecer arrogante, os realmente sábios se retraem. O resultado? Um cenário onde os vazios se projetam e os profundos se escondem. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez esteja vivendo agora. A sensação de que sabe muito, mas hesita em afirmar. De que observa demais, mas fala de menos. De que enxerga além, mas não encontra o espaço certo para expressar. E enquanto isso, outros, mais rasos, mais simplistas, mais teatrais, ocupam os lugares que poderiam ser seus, não porque merecem, mas porque aprenderam a usar o tom, a pose, o vocabulário decorado como armadura. Não tem profundidade, mas tem presença. Não tem consistência, mas tem coragem de afirmar. E nesse jogo, quem hesita por integridade acaba sendo vencido por quem mente com convicção. Essa dinâmica não é apenas injusta, ela é perigosa. Porque quando os incompetentes assumem posições de liderança, quando os que mais precisam aprender são justamente os que mais resistem a ouvir, toda a estrutura começa a ruir, empresas colapsam, times se desorganizam, famílias adoecem, governos se corrompem. E tudo isso porque o critério que usamos para identificar inteligência ainda é, em grande parte, visual, superficial, performático, ruidoso. A maioria não sabe reconhecer inteligência real, só reconhece confiança aparente. E por isso, seguimos elegendo, promovendo, escutando e admirando gente que só parece saber, mas não sabe. Se esse conteúdo já te fez lembrar de pessoas, situações, ambientes em que isso se repetiu, se você reconhece esse paradoxo no seu trabalho, nas suas relações ou até em você mesmo, então já deixa o like agora e se inscreve no canal. Esse é o tipo de tema que não se esgota em uma única reflexão, porque ele revela camadas ocultas do mundo que você vive. E quanto mais você entende esse jogo, mais livre fica para jogar com lucidez e não com ingenuidade. Agora talvez a pergunta que te incomoda seja: por que isso acontece? Por que quem sabe pouco é tão certo de si, enquanto quem sabe muito vive com dúvida?
A resposta é complexa, mas começa por um viés cognitivo real, profundamente estudado na psicologia: o efeito Dunning-Kruger. Ele mostra que os mais incompetentes, por não terem conhecimento suficiente, não conseguem sequer reconhecer a própria limitação. Em outras palavras, a mesma falta de habilidade que os impede de acertar, também os impede de perceber que erraram. É uma cegueira dupla. Eles não sabem, e não sabem que não sabem. E isso gera um tipo de confiança cega, arrogante, impermeável. É por isso que você vê gente com argumentos pobres, ideias rasas, soluções mágicas, falando como se tivessem descoberto a fórmula do universo. E quanto mais falam, mais acreditam. Porque o cérebro, quando não é treinado para duvidar, reforça a própria certeza como forma de autoproteção. Em contrapartida, quem estuda de verdade, quem investiga, quem se aprofunda, começa a perceber que tudo é mais complexo do que parece. Que cada certeza carrega exceções. Que toda teoria tem falhas. Que todo conceito precisa ser revisto de tempos em tempos. E essa percepção constante da complexidade gera uma humildade intelectual que, aos olhos dos ignorantes, parece hesitação. Mas não é hesitação. É consciência. É respeito pelo que não se sabe. É coragem de não fingir domínio onde ainda há dúvida. Só que o mundo, repetindo padrões primitivos, ainda prefere seguir quem fala com firmeza, mesmo que esteja completamente errado. E o problema não é só individual, é coletivo. Porque uma vez que os falsos sábios conquistam espaço, eles começam a reforçar uma cultura de mediocridade, premiam quem pensa como eles, excluem quem desafia suas ideias, criam ambientes onde questionar é um risco, onde pensar diferente é ameaçador. E assim, as vozes mais lúcidas vão sendo silenciadas, não por censura explícita, mas por desgaste psicológico. Porque ninguém aguenta ficar debatendo com quem não escuta, com quem se impõe, com quem se recusa a aprender. O custo emocional de tentar trazer luz onde a escuridão voluntária é alto, e muitos, exaustos, desistem. Mas há uma saída, e ela começa por parar de tentar provar que você é inteligente, porque o verdadeiro poder está em saber que não precisa se provar, em sustentar a dúvida com firmeza, em falar menos e observar mais, em escolher as batalhas com frieza, em deixar que o tempo, e não a vaidade, revele quem realmente carrega profundidade. A inteligência real é silenciosa, precisa, contida. Ela se revela na qualidade das perguntas e não no excesso de respostas. No conforto diante da complexidade, no desconforto com as próprias convicções. E esse tipo de inteligência não é popular, mas molda mundos. A partir do momento em que você deixa de confundir inteligência com performance, começa a enxergar o mundo com outros olhos. Começa a perceber que o barulho muitas vezes é só sinal de vazio, que a certeza absoluta é, quase sempre, o esconderijo da ignorância, que os que mais gritam são os que menos sustentam silêncio, e que os mais sábios, embora silenciosos, estão moldando a realidade com gestos mínimos e precisão máxima. Imagine alguém tão incompetente que não apenas erra, mas sequer percebe que errou, que não apenas não sabe, mas não sabe que não sabe. Essa pessoa existe, e o mais desconcertante é que ela está por toda parte, nos cargos de liderança, nas redes sociais, nos palcos, nos podcasts, nas reuniões de equipe e até nos almoços de família. Ela fala alto, segura o microfone com firmeza, projeta um ar de autoridade, mas por trás da aparência de convicção há apenas uma coisa: inconsciência da própria limitação. E é justamente isso que torna esse tipo de gente tão perigosa. Porque o ignorante consciente, ao menos, tem freios.
Ele hesita, se recolhe, escuta. Mas o ignorante e inconsciente, esse se move com arrogância, porque acredita estar certo. Esse fenômeno tem nome, tem estudo, tem base científica. É o efeito Dunning-Kruger, revelado em 1999 por 2 psicólogos de Cornell, nos Estados Unidos. Eles descobriram algo que Maquiavel já intuía séculos antes. As pessoas menos capazes são as mais propensas a superestimar as próprias habilidades. E isso não é apenas um traço de personalidade, é um colapso cognitivo, uma falha estrutural no cérebro. Quem tem baixo desempenho em uma área tende a ter baixo discernimento sobre o que é um bom desempenho naquela mesma área. Em outras palavras, a mesma incompetência que atrapalha na execução também atrapalha na autoavaliação. O resultado, gente medíocre achando que está arrasando. E quanto mais erram, mais seguros ficam, porque nem sequer percebem os próprios erros. Isso explicaria, por exemplo, por que tanta gente completamente despreparada fala com tanta certeza sobre política, ciência, espiritualidade, empreendedorismo, psicologia, geopolítica e tudo mais que estiver em pauta. Não estudam, não analisam, não cruzam fontes, mas têm opinião formada. E pior, defendem essa opinião com fúria, como se fosse verdade absoluta. São impermeáveis ao diálogo. Rejeitam complexidade, se irritam diante da dúvida, reagem com sarcasmo à argumentação, porque no fundo estão tentando proteger uma autoimagem construída não com conhecimento, mas com necessidade emocional de parecer superior. E há um motivo emocional por trás disso tudo. Gente que não suporta parecer burra precisa parecer inteligente, porque não tem estrutura emocional para encarar a própria ignorância, não tem humildade para aprender. Então prefere criar um teatro onde está sempre certa, onde nunca erra, onde tudo é simplificado ao ponto de parecer lógico, mesmo quando não é. E o problema é que essa falsa lógica embriaga, porque o cérebro adora explicações fáceis, adora convicções bem embaladas, adora líderes que parecem saber para onde vão, mesmo que estejam indo direto para o abismo. Enquanto isso, os mais lúcidos vivem em outro tipo de crise, porque quanto mais uma pessoa sabe, mais ela vê as camadas do que não sabe. Quanto mais estuda, mais percebe a complexidade. E por isso hesita, reflete, reconsidera, se incomoda com a própria ignorância. Esse desconforto, que é sinal de sabedoria, muitas vezes é confundido com insegurança. E é por isso que tantas pessoas inteligentes acabam silenciando, porque sabem que qualquer resposta simples demais será falsa. Sabem que qualquer verdade absoluta é, no mínimo, incompleta. E nesse dilema entre sustentar a nuance ou entrar no jogo da certeza teatral, muitos preferem se calar. Mas o silêncio dos sábios é o que permite a gritaria dos tolos. E o mais inquietante é que o efeito Dunning-Kruger se retroalimenta. Porque quem acredita estar certo não procura aprender. Quem não procura aprender, não melhora. E quem não melhora, permanece, achando que já está no topo. É um ciclo fechado, autoconfirmado, quase impenetrável. É por isso que você pode apresentar dados, evidências, argumentos e ainda assim ser ignorado. Porque a mente que vive nesse efeito não quer verdade, quer reforço de ego. E todo questionamento é uma ameaça ao castelo frágil de certezas que ela construiu. Agora, por que isso é relevante para você? Porque saber reconhecer esse padrão te protege, te liberta, te impede de ser manipulado pela retórica dos falsos sábios. Quando você entende o Dunning-Kruger, para de achar que está ficando louco só porque tem dúvidas. Para de se diminuir só porque não tem todas as respostas. Para de admirar quem fala bonito sem entregar nada. Começa a enxergar que, muitas vezes, o mais burro da sala é o que mais fala.
E o mais inteligente é aquele que pergunta, que observa, que sustenta o desconforto de não saber ainda, mas está disposto a descobrir. Além disso, você começa a identificar onde isso se manifesta em você. Porque sim, todos em algum momento já caíram nesse efeito. Em algum campo da vida, já achamos que sabíamos mais do que realmente sabíamos. Já cometemos o erro de opinar demais com base de menos. E o mais evoluído não é quem nunca erra, é quem percebe rápido quando está errando. É quem reconhece o próprio viés e corrige o rumo. Porque o autoconhecimento também é uma forma de inteligência, e talvez a mais rara de todas. Maquiavel sabia que, num mundo de percepções e aparências, quem entende como as pessoas funcionam leva vantagem. E entender o Dunning-Kruger é entender como a ilusão da superioridade intelectual se instala, se espalha e domina ambientes inteiros. É entender por que tantos líderes autoritários se tornam populares, por que tanta gente incompetente avança, porque a voz firme, mesmo vazia, convence mais do que o silêncio profundo. E uma vez que você enxerga esse mecanismo, não tem mais como desver. Você começa a escutar conversas com outro ouvido, a assistir entrevistas com outro olhar, a ler entrelinhas com mais precisão. E isso, no longo prazo, te torna livre, porque liberdade real não é fazer o que quiser. É saber onde está sendo manipulado sem perceber. É reconhecer onde sua mente está sendo conduzida por discursos prontos. É perceber que boa parte das certezas sociais são fabricadas por quem nunca teve coragem de duvidar de si mesmo. E quando você escapa desse ciclo, quando aprende a duvidar sem paralisar, a questionar sem se perder, a refletir sem parecer fraco, você se torna mais do que inteligente. Você se torna lúcido. A inteligência de verdade não grita. Ela não precisa ser estampada no rosto, nem pendurada no discurso. Ela se apresenta pela forma como alguém escuta, observa, calibra. Mas o que vemos com mais frequência é exatamente o contrário. Quanto mais limitada a mente, mais intensa a necessidade de parecer superior. A arrogância, nesse sentido, não é um excesso de certeza. É uma defesa contra a insegurança, que a própria pessoa não consegue admitir. É um escudo psicológico. Uma armadura que encobre o vazio com pose, que compensa a dúvida com autoritarismo, que disfarça a limitação com teatralidade intelectual. E esse é um padrão tão comum que depois que você aprende a enxergar, começa a identificar em todo lugar. Gente que não suporta ser contrariada, que fala por cima, que fecha o semblante para parecer séria, que reage com agressividade a qualquer pergunta mais afiada. Gente que no fundo tem tanto medo de parecer burra, que precisa parecer brilhante o tempo todo. Só que essa necessidade de parecer já denuncia a falta. O que é sólido não precisa de reforço. Quem sabe de verdade pode dizer, não sei, sem sentir vergonha. Pode recuar de uma opinião sem sentir que perdeu. Pode mudar de ideia publicamente sem desmoronar por dentro. Porque o ego não está em jogo. Porque o valor não vem da imagem, vem da consciência. É por isso que os mais arrogantes são, quase sempre, os mais frágeis. Porque estão aprisionados na ideia de que, se não parecerem superiores, vão se tornar invisíveis. E essa prisão emocional os força a viver em permanente autoafirmação. Vivem explicando demais, falando demais, corrigindo os outros, impondo suas verdades. Mas tudo isso é apenas um sintoma. O medo de serem desmascarados pela própria limitação. Há uma diferença imensa entre alguém firme e alguém arrogante. A firmeza é tranquila. Ela escuta com presença. Não precisa impor. Não precisa se inflar. Ela apenas sustenta um campo de respeito natural, porque vem da verdade interna. Já a arrogância é tensa, barulhenta, reativa. Precisa dominar o ambiente para não entrar em contato com o desconforto que carrega por dentro. É por isso que o arrogante não sabe ouvir, não sabe esperar,
não sabe se calar. Porque o silêncio escancara sua própria insegurança. E ele não suporta o eco da própria incerteza. Maquiavel, embora muitas vezes interpretado como frio ou manipulador, compreendia profundamente o comportamento humano. Ele sabia que os que mais falam sobre poder geralmente são os que menos têm. Que os mais violentos no discurso são os mais frágeis por dentro. Que o excesso de pose, de frase feita, de necessidade de brilhar, é na verdade uma forma de gritar. Eu não sei quem eu sou sem esse papel. E por isso dizia com clareza, os homens julgam mais com os olhos do que com a razão. Em outras palavras, a performance importa mais do que a essência. E por isso, os que dominam o teatro da arrogância muitas vezes vencem, mesmo estando completamente errados. Mas essa vitória é superficial, porque a arrogância cria muros, não pontes. A curto prazo, pode até intimidar, conquistar aplausos, silenciar opositores. Mas a longo prazo, afasta os verdadeiros aliados, sufoca o crescimento, sabota a escuta. E mais cedo ou mais tarde, essa estrutura desaba. Porque ninguém aguenta sustentar uma persona de superioridade por tempo demais, sem que isso cobre um preço psicológico alto. Arrogância não é uma posição, é uma tensão constante. É viver em alerta, cuidando para que ninguém veja a rachadura. É uma batalha interna travada todos os dias com o espelho. E do outro lado estão os que carregam inteligência real, que quase sempre vem acompanhada de humildade. Mas não confunda humildade com submissão. A humildade do sábio é ativa, forte, observadora. Ela não se dobra por medo, ela escolhe o silêncio como ferramenta. O inteligente verdadeiro não precisa vencer debates, porque já venceu a si mesmo. Ele não precisa humilhar para se sentir bem, porque não mede valor por comparação. Ele não precisa convencer ninguém do que sabe, porque está mais interessado em compreender o que ainda não sabe. Essa postura desconcerta os arrogantes, porque o arrogante precisa do jogo, precisa da disputa, precisa da arena. E quando se depara com alguém que não entra no teatro, que não reage, que não disputa território, perde o chão, porque não sabe existir. Fora do campo da competição, o arrogante se alimenta do embate, mas o sábio vive acima dele. E essa é uma forma de domínio que poucos entendem. Você desmonta o ego do outro quando não oferece resistência, quando responde com neutralidade, quando escuta com elegância, quando questiona sem agressividade. Porque o arrogante espera ataque, mas nunca está preparado para a maturidade. E há outro detalhe fundamental. A arrogância repele aprendizados. Porque quem acha que já sabe tudo, não escuta ninguém. E quem não escuta, não evolui. Arrogância intelectual é estagnação, disfarçada de brilho. É um retrocesso camuflado em frases complexas. É ignorância que aprendeu a usar palavras difíceis. E o mais triste é que muita gente inteligente, mas insegura, acaba cedendo espaço para esses personagens. Porque se intimida com a voz alta, com o vocabulário rebuscado, com a retórica agressiva. Mas no fundo, o que está ali não é poder, é desespero de parecer mais do que realmente é. Por isso, se você tem conteúdo, mas às vezes hesita, se carrega conhecimento, mas se sente diminuído perto dos que gritam, se observa o mundo com mais profundidade, mas se retrai diante da superficialidade barulhenta dos outros, entenda, isso não é fraqueza, isso é sofisticação. Isso é inteligência, tentando encontrar espaço em um ambiente que ainda valoriza a aparência. Não se curve, não imite, não ceda à tentação de virar o que você não é só para ser ouvido, porque o tempo, sempre, revela quem era verdade e quem era ruído. Inteligência é calma, é adaptação, é escuta, é presença. É a capacidade de mudar de opinião diante de novos dados,
É a coragem de dizer, eu errei, sem se desmoronar. É a elegância de calar quando não há o que somar. É a força de sustentar a própria visão sem precisar humilhar ninguém. E quem entende isso já está anos à frente dos que vivem de pose, porque no fim, a inteligência real se prova não no palco, mas nas entrelinhas. Não no tom, mas no conteúdo. Não no impacto imediato, mas no legado silencioso que ela deixa por onde passa. A ignorância sempre foi um risco, mas a ignorância com convicção é uma ameaça, porque ela não apenas erra, ela arrasta. Ela não apenas distorce, ela convence. Ela não apenas afeta quem a carrega, ela contamina todos ao redor. Pessoas com pouco conhecimento e muita certeza são as que mais desorganizam grupos, sabotam ideias, travam processos e deterioram ambientes onde o pensamento precisa ser livre. E o mais grave, elas não fazem isso por mal. Elas fazem achando que estão certas. Elas fazem com a certeza de quem acredita estar ajudando, protegendo, corrigindo. E é exatamente essa ilusão de utilidade que as torna tão perigosas. Porque quem erra com dúvida, escuta. Mas quem erra com orgulho, destrói sorrindo. A ignorância assertiva se manifesta em pequenas reuniões e em grandes decisões políticas. Está no colega que fala mais do que deveria sobre um tema que não domina. No líder que rejeita conselhos por achar que já sabe o suficiente. No gestor que insiste em estratégias ultrapassadas só para manter a pose. Está no familiar que opina sobre a sua vida emocional com frases prontas tiradas de lugar nenhum. Está no guru de internet que vende verdades absolutas com base em meia dúzia de livros mal lidos. Está no palestrante que se diz especialista sem ter enfrentado na prática o que tenta ensinar. Está no cidadão comum que compartilha com raiva uma mentira vestida de argumento. Todos esses personagens têm algo em comum. Não sabem o que não sabem e, por isso, acreditam que estão fazendo a coisa certa. É essa ilusão de competência que destrói estruturas inteiras. Nos grupos, esse tipo de pessoa é especialmente destrutiva, porque elas impõem ritmos equivocados, dominam o tempo das conversas, interrompem quem pensa com mais cuidado, fazem os outros se calarem pelo cansaço, criam tensão onde deveria haver diálogo. E tudo isso disfarçado de opinião forte, de liderança natural, de postura firme. Mas o que está por trás da máscara é sempre o mesmo. A tentativa de dominar pelo volume, não pela qualidade. E o mais perturbador é que muitas vezes elas conseguem. Porque a maioria das pessoas ainda se impressiona com performance. Ainda confunde agressividade com clareza. Ainda interpreta convicção como sinônimo de competência. Esse é um problema coletivo, porque quando os espaços mais importantes são ocupados por quem não tem profundidade, o custo não é só intelectual, é emocional, estratégico, estrutural. Equipes inteiras deixam de inovar, ambientes se tornam reativos, oportunidades se perdem. Pessoas realmente capazes começam a se retrair. E aos poucos, tudo começa a girar em torno das certezas rasas de quem se impõe. O medo de contrariar o convicto ignorante vira norma. O silêncio vira autoproteção. E assim, o grupo todo começa a se moldar à limitação de quem grita mais. Em relacionamentos pessoais, o dano é ainda mais sutil e mais profundo. Porque esse tipo de ignorância não vem só com palavras, mas com julgamentos, com conselhos que soam certos, mas que carregam distorções emocionais profundas. Gente que fala com autoridade sobre sentimentos que nunca elaborou em si mesmo, que dá conselhos sem escuta, que tenta corrigir sem entender, que interpreta tudo com base na própria história mal resolvida. E porque falam com certeza, acabam convencendo. E a pessoa que estava em dúvida
frágil, vulnerável, acaba aceitando aquilo como verdade. O resultado é devastador. Decisões erradas, culpas indevidas, autoimagem distorcida. E tudo isso porque alguém achou que sabia. A ignorância assertiva se alimenta da falta de escuta e também da falta de humildade. Ela nasce do impulso de opinar em vez de perguntar, de resolver em vez de entender, de concluir em vez de investigar. Ela é o oposto da mente madura, que sabe que todo fenômeno tem camadas, que todo comportamento tem raízes, que toda história carrega contextos invisíveis. A mente madura entra em silêncio antes de sugerir. Mas a mente superficial entra falando, e como muitas vezes encontra audiência, acaba ganhando palco. E o palco, como sabemos, transforma qualquer pessoa em referência, mesmo que ela não tenha nada a oferecer além de pose e frases decoradas. É importante entender que não estamos falando de burrice no sentido clássico. Não se trata de QI nem de escolaridade. A ignorância aqui é existencial. É a recusa de aprofundamento. É a incapacidade de lidar com a dúvida. É a necessidade urgente de parecer certo. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer nível social, com qualquer diploma. Há doutores que operam com arrogância emocional. Há autodidatas que confundem opinião com conhecimento. Há intelectuais que vivem para vencer debates, não para entender o mundo. O que define essa ignorância não é a informação, é o ego. Maquiavel sabia disso. Ele sabia que a política, por exemplo, é o palco perfeito para essa tragédia, porque lá o que importa não é estar certo, é parecer certo. E muitos governantes ignorantes conquistam o povo justamente porque falam com uma convicção que os lúcidos evitam. Eles simplificam tudo, dividem o mundo entre bem e mal, reduzem fenômenos complexos a slogans, apontam culpados, oferecem soluções mágicas e por um tempo funcionam, porque o povo, esgotado da incerteza, se agarra à segurança de quem parece saber, mesmo que, por trás do discurso, só haja teatro e vaidade. É por isso que a ignorância assertiva é muito mais eficaz que a sabedoria hesitante, no curto prazo. Mas o estrago aparece no longo, e quando aparece, já é tarde. Relações destruídas, reputações queimadas, projetos fracassados, decisões que não podem mais ser desfeitas. O preço da ignorância com pose de sabedoria é sempre pago com juros. E o mais trágico é que quem causou o estrago geralmente não reconhece. Segue afirmando, segue aconselhando, segue ditando regras para os outros, porque não há consciência do erro, só manutenção do personagem. Mas você não precisa viver nesse ciclo. Você pode reconhecer, você pode desacelerar, você pode começar a escutar mais, a perguntar com mais cuidado, a se calar antes de formar uma opinião, a observar padrões, a dizer não sei com tranquilidade, porque toda transformação começa com esse gesto de humildade interna. A consciência de que a sua mente, por mais brilhante que seja, também pode ser enganada, também pode ser levada pelo ego, também pode se deixar seduzir pela vontade de parecer superior. E só quem reconhece isso é que pode crescer de verdade. A verdade mais desconfortável sobre o mundo em que vivemos é que ele não premia o mais sábio, nem o mais ético, nem o mais capacitado. Ele premia o que parece, o que convence, o que projeta a imagem certa no momento certo. Porque na sociedade das aparências, a performance vale mais que a essência. E a forma como você se apresenta, seu tom, seu ritmo, seu vocabulário, sua segurança teatral tem mais peso do que a profundidade real do que você carrega por dentro. É cruel, mas é real. O mundo é mais sensível ao que parece verdade do que a verdade em si. E por isso,
Tantos parecem inteligentes e vencem por isso, sem nunca terem se aprofundado em nada do que falam. Isso começa cedo. Desde a escola, o aluno que fala com mais confiança é percebido como mais inteligente, mesmo quando diz bobagens. O que é tímido, mesmo sendo brilhante, é ignorado. O que fala mais alto, mesmo sem saber direito do que está falando, é ouvido. O que hesita, mesmo tendo razão, é descartado. E essa dinâmica se repete na universidade, no ambiente de trabalho, nas relações pessoais. Aquele que domina a linguagem do convencimento, e não necessariamente a linguagem do conteúdo, sempre avança mais rápido. Ele ganha atenção, prestígio, autoridade, porque domina a embalagem. E a maioria não sabe distinguir embalagem de essência. Essa ilusão de inteligência baseada na aparência é reforçada por todos os lados. No mercado de trabalho, por exemplo, a maioria dos recrutadores não avalia a profundidade de pensamento, avalia a performance na entrevista. O candidato que fala com firmeza, que mantém contato visual, que responde rápido e sorri no momento certo, tem mais chances, mesmo que o outro, mais introspectivo, tenha uma visão muito mais estruturada. E isso não é maldade, é viés inconsciente. O cérebro humano associa traços de confiança com competência. E por isso, quem parece seguro é lido como alguém preparado, mesmo quando não é. A política é o palco mais escancarado dessa distorção. Quantos líderes chegaram ao poder porque sabiam falar bem? Quantos foram eleitos por frases de efeito, slogans impactantes, discursos ensaiados? E quantos, depois de assumirem o poder, mostraram que não sabiam administrar nada? A história está cheia de nomes que subiram não pela inteligência prática, mas pela habilidade de parecerem preparados. E como o povo, muitas vezes, julga pela aparência de força, acaba entregando poder a quem domina o teatro da firmeza e não o conteúdo da liderança. Mas não é só na política. Nas redes sociais, isso é ainda mais evidente. Os vídeos mais vistos, os posts mais compartilhados, os perfis mais seguidos, nem sempre são os mais profundos. Muitas vezes são os mais expressivos. Os que falam com autoridade sobre temas complexos de forma simplificada. Os que oferecem respostas prontas. Os que nunca hesitam. Os que fazem parecer fácil, o que na realidade é denso. Porque no ambiente digital, hesitação não engaja. Reflexão longa não viraliza. E o pensamento mais verdadeiro, por ser mais complexo, exige esforço. Mas o público, treinado na lógica da recompensa imediata, prefere o que parece certo do que o que exige revisão de crenças. E aqui está a ironia mais cruel. Quem pensa mais, aparece menos. Quem sente mais, fala com mais cuidado. Quem entende a complexidade das coisas tende a demorar mais para emitir uma opinião. E por isso, muitas vezes, os mais brilhantes ficam invisíveis. Enquanto os mais performáticos ocupam o centro do palco. Isso cria uma cultura perversa, onde o parecer se impõe sobre o ser. Onde o teatro é confundido com competência. Onde a arte de se vender supera o valor do que se entrega. E onde, cada vez mais, inteligência virou uma performance, não uma presença. O resultado é uma sociedade desequilibrada, onde as decisões são tomadas não pelos mais lúcidos, mas pelos mais barulhentos. Onde as ideias mais refinadas são silenciadas pelo medo de parecerem lentas. Onde os espaços de fala são ocupados por quem aprendeu a simular certeza, não por quem carrega dúvida bem elaborada. E essa inversão de valores compromete tudo, do ambiente corporativo à formação da opinião pública, da qualidade do debate à escolha dos líderes que nos governam. Mas existe um ponto de virada, e ele começa com lucidez. Com o entendimento de que essa estrutura de aparências não precisa ser aceita como destino.
Quando você reconhece o jogo, começa a jogar com consciência. Começa a desenvolver sua presença com critério. Começa a ajustar sua comunicação sem trair sua essência. Não se trata de virar um personagem, mas de entender que se você não aprender a aparecer, corre o risco de nunca ser ouvido, de ser invisível, mesmo carregando verdade, de ser esquecido, mesmo tendo muito a dizer. Maquiavel compreendia isso profundamente. Para ele, a aparência do poder era quase tão importante quanto o poder em si. Porque ele sabia que as pessoas seguem o que enxergam, não o que está escondido. E por isso, construir uma imagem de autoridade baseada em postura, constância e presença era essencial para quem quisesse governar, influenciar, permanecer. Hoje, isso continua verdadeiro. A diferença é que agora, essa imagem não está mais limitada ao castelo, ao trono ou ao palácio. Ela está no seu perfil, na sua fala, no seu conteúdo, na forma como você se posiciona, mesmo nos detalhes. Se você é alguém que pensa muito, que hesita, que reflete, não precisa se transformar em um vendedor de si mesmo, mas precisa entender que o mundo lê sinais, e se você não emitir os sinais certos, será constantemente mal interpretado. A sua inteligência precisa aprender a se manifestar sem se esconder. A sua profundidade precisa encontrar forma de se expressar sem pedir desculpas. O que está em jogo aqui não é virar alguém que você não é, mas se permitir ser lido com clareza por um mundo que julga rápido demais. No fim, não se trata de abandonar a essência. Se trata de dar a ela uma forma que seja percebida, de ajustar o tom para que sua voz tenha alcance, de assumir que viver em um mundo de aparências exige um mínimo de domínio sobre como você se mostra, não para ser falso, mas para não ser engolido. Porque se você não cuidar da forma, alguém mais raso, mais preparado para o teatro, vai ocupar o lugar que poderia ter sido seu. E vai fazer isso com confiança, mesmo sem saber o que está fazendo. Se você perguntasse para 100 pessoas o que é inteligência, ouviria definições que vão de resolver problemas rápidos até ter boa memória ou falar com eloquência. Mas poucas, muito poucas, falariam da capacidade de se manter calmo diante do caos, de duvidar com tranquilidade, de observar sem reagir, de sustentar o silêncio certo, de recuar sem se sentir derrotado, porque a verdadeira inteligência, a que transforma ambientes, a que molda o destino de uma vida, a que constrói legados, é sutil. Ela não se apresenta com fogos nem com frases de impacto. Ela não se impõe, ela atua por presença, e por isso é quase sempre ignorada. Vivemos em um tempo onde a velocidade do pensamento é confundida com profundidade, onde a capacidade de responder rápido vale mais do que a habilidade de refletir devagar, onde quem hesita é visto como fraco e quem pausa para entender é tratado como inseguro. Só que as mentes mais lúcidas não têm pressa. Elas não precisam vencer debates. Elas não estão preocupadas com aplausos instantâneos. Estão preocupadas com clareza, com precisão, com verdade. Elas preferem dizer não sei com firmeza do que oferecer respostas vazias para parecer confiantes. E essa é a marca da consciência profunda. Ela não precisa convencer ninguém de que existe, mas quase ninguém reconhece essa forma de inteligência. Porque o mundo foi treinado para enxergar brilho, não estrutura. Foi condicionado a valorizar ruído, não presença. Foi acostumado a se curvar diante da aparência de competência e não da competência real. E assim, vivemos cercados por pessoas que se vendem bem, mas entregam pouco. Por profissionais que parecem brilhantes, mas colapsam sob pressão. Por influenciadores que sabem entreter, mas não sabem sustentar uma ideia. Porque o mundo premia performance.
Mas o que transforma é sempre presença. E o que é essa presença? É o modo como alguém entra em um ambiente e altera o clima, sem dizer uma palavra. É a forma como escuta, como observa sem pressa, como sustenta o olhar sem desafiar, mas também sem recuar. É a calma diante da hostilidade. É a gentileza que não se dobra. É a firmeza que não agride. É a mente que questiona, mas não impõe. A inteligência real é discreta, mas tem peso. Você sente. Você percebe quando ela está ali, mesmo que não saiba explicar por quê. Só que, para que essa presença exista, é preciso que a pessoa tenha atravessado seus próprios ruídos, porque ninguém carrega uma mente lúcida sem antes ter enfrentado a própria confusão. Ninguém sustenta silêncio sem ter lidado com o medo de ser esquecido. Ninguém escuta de verdade sem ter vencido o vício de falar o tempo todo. A inteligência verdadeira é uma conquista interna. É o resultado de colapsos e reconstruções, de erros profundos, de autoconhecimento doloroso, de escolhas difíceis. E por isso ela é rara. Não porque poucos têm capacidade, mas porque poucos suportam o processo de se tornarem lúcidos. E há outra camada que poucos enxergam. A verdadeira inteligência não busca provar que está certa, busca entender o que ainda não viu. Ela não entra numa conversa para vencer, mas para descobrir. Ela não se ofende quando é contrariada, porque não tem identidade presa às próprias opiniões. Ela muda de ideia sem drama, corrige o rumo sem perder dignidade, reconhece limitações sem se envergonhar. Porque ela não está a serviço do ego, está a serviço da verdade. É por isso que ela incomoda. Porque em um mundo que valoriza o personagem, o lúcido parece frio. Em um ambiente onde todo mundo quer mostrar emoção, o sábio parece distante. Em uma roda onde todos disputam voz, o que observa parece irrelevante. Mas tudo isso é percepção rasa. Porque no fundo, todos sentem quando há presença real. Todos percebem, mesmo que não admitam, que há algo diferente naquele que não precisa provar nada. E esse algo é inteligência. Só que não do tipo que se mede com teste, mas do tipo que sustenta uma vida com clareza. Maquiavel via isso nos líderes que admirava. Ele sabia que os mais poderosos não eram os que gritavam, eram os que sabiam esperar. Que os mais temidos não eram os mais violentos, eram os mais imprevisíveis. Que os mais respeitados não eram os mais visíveis, eram os mais consistentes. E tudo isso tem origem na consciência. Uma mente lúcida é uma mente estratégica, porque ela não reage, ela escolhe. Ela não se protege com arrogância, ela se defende com observação. Ela não atropela o outro para ter razão. Ela recua para manter o poder. Essa inteligência é também emocional, porque sabe distinguir o que é emoção legítima do que é ego ferido. Sabe que sentir raiva não exige resposta. Sabe que tristeza não é fraqueza. Sabe que não reagir é, muitas vezes, o maior ato de autoridade. E isso exige força. Muita. Porque a maioria das pessoas vive no impulso, vive dizendo o que pensa, sem pensar no que diz, vive reagindo, sem filtrar, vive se posicionando, sem compreender o contexto. E essa urgência emocional é exatamente o oposto da lucidez. Por isso, quando você encontrar alguém que pensa antes de falar, que escuta com atenção, que diz "não sei" com serenidade, que muda de ideia sem drama, saiba que está diante de uma inteligência rara. E talvez você seja essa pessoa, mas ainda não se deu conta. Porque está acostumado a se comparar com os que falam mais alto, com os que aparecem mais, com os que se vendem melhor. Mas não. É aí que está o valor. O valor está na estrutura, na constância, na coerência entre o que você pensa, sente e faz. E isso, meu amigo, ninguém pode tirar de você. A verdadeira inteligência é silenciosa, porque ela sabe que o que realmente
Importa, não se explica, se transmite. E quem a tem, não precisa avisar. Toda pessoa lúcida, em algum momento da vida, se vê diante de uma escolha desconfortável. Entrar em uma discussão com alguém que não quer aprender, ou preservar sua energia e deixar que o tempo revele tudo. E o mais difícil é perceber que, mesmo estando certo, talvez o silêncio seja sua maior arma. Porque há uma diferença brutal entre convencer e desmontar. Convencer exige esforço, exige disputa, exige argumento. Desmontar, por outro lado, exige presença, firmeza e estratégia. E Maquiavel sabia disso. Ele sabia que em muitos cenários o poder não está em ter a melhor ideia, mas em saber quando ela deve ser exposta e quando deve ser guardada. Calar um falso sábio não significa vencê-lo em público. Significa neutralizá-lo com elegância. Significa desarmá-lo sem levantar um dedo. Significa conduzir o ambiente de forma tão refinada que sua própria lucidez se torne constrangedora para ele. Porque quem vive de aparências só sobrevive quando tem palco. Tire o palco. Tire a audiência. Tire a necessidade de reagir. E você verá a arrogância murchar sozinha. Porque o falso sábio não sabe sustentar silêncio. Ele precisa de disputa, precisa de conflito, precisa do embate para sentir que existe. E quando você não alimenta esse jogo, ele perde força, perde forma, perde relevância. Mas isso exige autocontrole. Exige saber que nem toda verdade precisa ser dita na hora. Que nem toda bobagem merece resposta. Que nem toda provocação é uma batalha digna. Porque a mente estratégica não se move por impulso. Ela calcula, ela espera, ela escolhe o momento certo de falar e, mais ainda, os momentos certos de calar. E é nesse intervalo, nesse espaço entre a ofensa e a resposta, entre o absurdo e o argumento, entre o ruído e a serenidade, que o verdadeiro poder se revela. Porque ali você mostra que não está no mesmo campo, que sua autoridade não depende de gritar mais alto, que seu valor não precisa se afirmar. Ele se impõe por presença. A pessoa que é falsa sábia, aquela que finge profundidade, que decora frases, que disfarça insegurança com opinião inflamada, geralmente está em uma guerra silenciosa com o próprio ego. Ela precisa vencer discussões porque acredita que, se perder, será esquecida. Precisa dominar a conversa porque acha que, se calar, será irrelevante. E por isso, toda provocação feita por ela tem um propósito oculto: te puxar para o mesmo campo, te levar para o ringue onde ela já se preparou para lutar. Só que quando você não entra, você vence, porque mostra que sua autoridade é outra, que você joga outro jogo, que sua força está no que você não precisa fazer. Maquiavel dizia: é melhor ser temido do que amado se você não pode ser ambos. Mas o temor aqui não é o medo bruto, é o respeito silencioso, é o impacto que sua presença causa quando você não precisa se justificar, quando você olha nos olhos de quem te subestima e apenas não reage. Isso confunde, isso desarma, isso revela uma estrutura interna que a maioria não tem. Porque quem tem estrutura não precisa da última palavra, não precisa do aplauso, não precisa vencer o outro para confirmar o próprio valor. Porque já está inteiro, e o que está inteiro não se dobra para parecer maior. Essa postura é rara, porque exige coragem de parecer passivo quando, na verdade, se está dominando tudo. Exige inteligência emocional para aguentar o julgamento dos outros. Exige maturidade para ver o absurdo ser dito e, ainda assim, não reagir. Mas há momentos na vida em que o maior ato de poder não é responder com palavras, é responder com direção, com resultado, com uma atitude que revela tudo o que o discurso não conseguiu mostrar. Porque, no fim, o que desmonta o falso sábio não é um argumento melhor. É uma vida coerente demais para ser ignorada.
Essa é a arte de calar sem discutir. Você mostra sem exibir. Você age sem justificar. Você impacta sem precisar explicar como. E esse tipo de autoridade não se constrói da noite para o dia. Ela é o resultado de um processo longo, interno, silencioso, de todas as vezes que você preferiu observar antes de opinar, de todas as vezes que escutou mais do que falou, de todas as vezes que segurou uma verdade para não alimentar uma disputa, de todas as vezes que percebeu que sua inteligência não precisava ser exibida, só protegida. E o curioso é que, com o tempo, as próprias pessoas que te subestimaram começam a notar, começam a perceber que sua ausência pesa, que sua fala tem mais impacto porque vem menos vezes, que sua presença modifica o ambiente, mesmo quando você não faz questão. E é aí que o respeito se instala. Não porque você impôs, mas porque sua estrutura não deixou outra opção. A autoridade silenciosa é a mais temida, porque ela não pode ser combatida com grito, não pode ser derrubada com ironia, não pode ser desacreditada por discurso. Ela não joga o jogo da imagem, e por isso não tem fraquezas visíveis. É sólida, invisível, estratégica, e nesse nível discutir se torna irrelevante. Porque quem está jogando nesse plano já venceu quando escolheu não entrar.